Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre inovação e empreendedorismo em português. No episódio de hoje vamos explorar um tema crucial na era digital, a desinformação, ou também conhecida como fake news. Temos connosco a The Newsroom, uma startup portuguesa que desenvolveu tecnologia baseada em inteligência artificial para avaliar a fiabilidade e contextualizar notícias e afirmações online. E para nos ajudar a guiar toda esta tecnologia e partilhar a visão por detrás da Newsroom, recebemos o seu CTO e cofundador, Pedro Henriques, que com uma sólida experiência em inteligência artificial e ciência de dados, foi adquirida em empresas como a Deloitte, PayPal e LinkedIn. Pedro, bem-vindo aqui aos Inovadores. Muito obrigado, Diogo. Então conta-nos lá, qual é o objetivo da Newsroom e qual foi o problema que vocês trataram? Então, o problema que detectamos no geral foi que neste momento a indústria da informação está um pouco em crise, porque há cada vez menos confiança no geral do público nas notícias. Portanto, isto também são dados estatísticos que têm vindo a baixar nos últimos 15 anos recorrentemente. E, por outro lado, as redações em si estão com um excesso de trabalho gigante para keep up com toda a procura de informação, o crescente de informação e o crescente também de desinformação que continua a existir online e a crescer. A Newsroom entra no mercado para ajudar em específicas redações a gerir toda esta informação. Nós atuamos especificamente na fase da construção de um artigo ou de um asset de mídia inicial, ou seja, tudo aquilo que é exploração, portanto, monitorização de informação online, verificação e research, portanto, contextualização de informação. Quando um jornalista está a pesquisar sobre o que escrever e como escrever, ajudamos a fazer toda essa pesquisa. Então, qual é o produto principal que vocês têm? Então, o nosso produto é um produto de SaaS, portanto, é um software que está a ser usado por redações diretamente, e o utilizador é o jornalista, que o usa na fase inicial de quando está a escolher que história reportar, sobre que história reportar, e a fazer pesquisa sobre essa história, a fazer validação de informação sobre esta história. Portanto, imaginamos um jornalista que é especializado, digamos, na tecnologia, na inovação, em startups. Nós o que permitimos fazer é que esse jornalista consiga ter todos os dias um feed de informação global do que é que está a passar no mundo, que o ajuda a priorizar histórias interessantes sobre as quais escrever e, uma vez tendo escolhido essa história, a pesquisar informação sobre esta história, conseguir validar a informação que encontra sobre essa informação, para depois o ajudar ao core, que do nosso lado nós acreditamos ser ainda o trabalho core do jornalista, que é o escrever, o fazer o storytelling, escrever a história e depois toda a publicação, etc. Vocês vão verificar se a história é verdadeira. Como é que vocês mais ou menos conseguem fazer isso? Então, nós, uma das partes é também fazer a verificação dos factos, da informação que está presente. Não é tudo aquilo que nós fazemos, ou seja, o nosso core principal é o que nós chamamos a contextualização de informação. Portanto, se há uma história que está a surgir, o ponto de partida inicial usando a nossa ferramenta é conseguir perceber, dentro de um certo evento, de uma certa história, do que for, quais é que são elementos de consenso sobre como aquela história está a ser posicionada online no mundo e quais é que são elementos de divergência ou de perspectivas específicas sobre o assunto. Ou seja, quais é que são, no fundo, os factos básicos que toda a gente concorda e se há informação de qualidade que está a suportar, que está a afirmar esses factos. Portanto, coisas como estatísticas, como reports académicos, o que for, informação que nós consideramos, que nós chamamos canonical sources, portanto, informação de alta qualidade. Isso é o consenso. E depois, por outro lado, onde há divergência, quem é que está a dizer o quê, para também o jornalista, por um lado, ter o full picture, e por outro conseguir decidir o que é que vai explorar. Será que há uma perspectiva que falta na conversa? Será que há uma perspectiva que eu quero double down? Etc. Portanto, esse é sempre o ponto de partida. E onde é que vocês conseguem encontrar essa informação toda? Como é que funciona, minimamente? Sim, então nós neste momento fazemos monitorização muito frequente de mais de 3.500 fontes. Isto é tanto de mídia como fontes governamentais, estatísticas, reports, etc., como académicas, portanto, research, papers académicos, etc., que nós monitorizamos de forma completamente contínua. Isto é à volta de todo o mundo. Nós ficamos em 5 línguas, mas também processamos outras línguas no mundo. E esse é o ponto de partida, ou seja, temos essa monitorização sempre contínua.
o core da nossa tecnologia, o que nós chamamos a modularização, isto em português é mais difícil, da informação. Ou seja, nós vemos um artigo ou uma estatística, ou o que for, um report, e o que a nossa tecnologia faz é breaks it into pieces, ou seja, vai extrair o que nós chamamos os átomos de informação que estão ali a ser partilhados, e isso permite-nos depois, quando queremos verificar uma informação ou comparar informações, comparar esses átomos de informação e perceber o que é que está a ser, o que é que tem concordância e o que é que tem divergência dentro da informação. Portanto, esse é o ponto de partida. Então, e se eu publicar uma fake news, faz-te conta que tinha aqui uma agência que é patrocinada por um Estado qualquer malicioso e publicava uma notícia que seria uma fake news. Sim. Vocês conseguiriam ajudar a detectar essa origem e essa fake news? Então, usaste aí uma palavra-chave também, que é essa origem. Eu vou dizer o que é que nós conseguimos fazer agora e o que é que nós estamos, uma área grande de R&D que nós temos para o futuro. O que nós estamos a fazer agora é o mais alinhado ao que hoje em dia se chamaria o fact-checking tradicional, que é o quê? Tens uma informação, queres verificar a informação, o que nós vamos ver é de outras fontes, de várias fontes à volta do mundo, quem é que está a concordar com essa informação, quem é que está a discordar dessa informação e qual é a qualidade de uns e de outros. Isto baseado em past fact-checks dessas organizações. Portanto, há uma estatística oficial portuguesa do governo que está a concordar com essa informação. Ótimo, indicação super positiva. Há um tweet do Elon Musk a concordar. Ok, menos fiável, pronto, menos de confiança do que a estatística oficial. Isto é o que nós fazemos agora. O que é um trabalho muito grande de R&D que nós estamos a desenvolver para o futuro? É exatamente conseguir identificar a origem inicial de onde essa informação veio. E nós acreditamos muito fortemente que esse é o futuro, porque há muitos casos em que o fact-checking tradicional de verdade ou mentira, esse binário, há muita nuance. E, portanto, é difícil muitas vezes, há muitos casos em que não é assim, não há verdade ou mentira. E o que nós queremos perceber é uma determinada informação, qual é que foi a origem dessa informação. Mais uma vez, foi a estatística do governo português ou foi um tweet de alguém no Twitter. E conseguir dar transparência sobre isso, tanto ao jornalista como ao leitor, nesse caso. E aí, o leitor ou o jornalista tem as ferramentas para dizer, ok, é uma estatística portuguesa, ou é um tweet, e a decisão final é dele. Muito bem, vocês, tu falaste há pouco que falavam, ou pelo menos analisavam 5 línguas. Que línguas é que são essas? Então são português, espanhol, italiano, inglês, francês e alemão, portanto 6. Ok, afinal há mais uma. E o vosso modelo de negócio, portanto, disseste que é um SaaS, portanto é um Software as a Service, é isso? Exatamente. Com base no número de utilizadores? Com base no número de utilizadores, nós neste momento estamos a fazer Enterprise, que se chama Enterprise Deals, ou seja, B2B só? B2B. Portanto, só para empresas, não para clientes individuais. Exatamente, só para empresas, não para clientes individuais, e tendemos a dar a toda a equipa, ou seja, dependendo do tamanho da equipa. Mas os vossos clientes estão espalhados onde? A grande maior parte no Reino Unido e depois de resto um pouco por toda a Europa. Ainda não temos um cliente oficial em Portugal, mas estamos perto disso. Ok, bom sinal. Um bom sinal. E alguns clientes espalhados pelo resto da Europa. Então, e vocês não receberam investimento VC, portanto... Têm estado a receber apenas apoios europeus. Para que é que tem servido esse tipo de apoios? Então, para todo o desenvolvimento tecnológico, para a equipa, no fundo, no geral, nós somos neste momento uma equipa de 5 pessoas. Temos tido, como referiste, grants, tanto europeus como de algumas organizações não governamentais, e neste momento somos bootstrapped, portanto dependemos desses financiamentos e de revenue da empresa em si. E isso tem sido para desenvolver toda a tecnologia que está por base na Newsroom e toda a equipa, todo o business development, etc. Que desafios aqui, uma vez que vocês têm aqui a inteligência artificial e numa área tão sensível como é a área de notícias, que desafios aqui é que tu consegues aqui partilhar? Então, um dos desafios, talvez o maior que eu diria, é de alguma forma algum ceticismo que ainda existe na indústria em relação à inteligência artificial. A indústria de notícias? De notícias, do jornalismo, dos mídias, etc. Porque, do meu ponto de vista, bem fundada de alguma forma, porque também há um lado mau da IA, que também está a ser usada em muitos casos para promover desinformação. Existem muitos problemas, não é, com vários sistemas de IA no que diz respeito a que se chama
alucinações, portanto há informação falsa ou enviesamentos, etc. E portanto há um ceticismo que eu acho que também é natural no jornalista ser cético, Claro. é uma coisa positiva. Faz parte do ADN do Faz jornalista. parte do ADN do jornalista. E que às vezes é difícil, pelo menos no início, ter as primeiras conversas. Já ouvimos com alguma frequência algumas redações ou alguns jornalistas dizerem: vou ver se há alguém na minha equipa que usa IA ou que está disponível para ver uma ferramenta de IA, porque ainda há um bocadinho esse ceticismo. Eu acho que é o mais difícil para começar a conversa, se bem que normalmente depois de analisarmos a solução juntos, de falarmos, acaba por ser também um obstáculo não tão difícil de ultrapassar, mas que existe sempre ao início. Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. Foi um prazer ter-te aqui e muito sucesso aí para a vossa startup. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Eu e o Pedro vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, já sabem, subscrevam o canal nas redes sociais ou nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso no próximo episódio. Próximos passos, que novos desenvolvimentos é que vão surgir aí do vosso lado? Então, dois principais. O principal é crescer dentro da Europa, principalmente. Portanto, neste momento estamos muito focados em crescer esta tecnologia dentro da Europa, angariar mais clientes. Nós estamos muito focados ainda no medium-sized. E o que é para vocês medium-sized? Medium-sized tende a ser redações entre 10 a 50 jornalistas ou profissionais. Se bem que também temos alguns casos de organizações bastante maiores a usar a tecnologia. E portanto o nosso core neste momento é continuar a vender o produto e a chegar a mais clientes, no fundo na Europa. E a segunda grande coisa é desenvolvimento de produto. Portanto há 2 produtos que nós estamos a desenvolver. Um que ambos são um bocadinho a extensão do que já estamos a fazer, mas um é muito especializado em informação académica e com uma tecnologia um bocadinho diferente daquela que é a que está mais neste momento em voga na IA. Portanto, neste momento na IA, quando se faz uma questão ao ChatGPT, por exemplo, o que tende a acontecer é usamos muito uma tecnologia chamada RAG. Ou seja, se virem, provavelmente já usaram o ChatGPT, ele foi fazer uma pesquisa à internet e depois respondeu com base nessa informação. Isso também é uma das bases do que nós estamos a usar agora, e nós estamos a dar um passo seguinte, que é usar o que se chamam Knowledge Graphs, que é uma forma diferente de modularizar a informação e de criar links entre informação que depois pode ser usada para dar respostas aos utilizadores. E a outra parte é a origem, aquilo que eu falei da provenance, portanto, identificar a origem da informação, para o qual estes Knowledge Graphs também são muito úteis. Então, mas explica-me, vamos entrar no detalhe, explica-me um bocadinho como é que funcionam esses métodos de pesquisa que vocês utilizam, explica-nos um bocadinho melhor, dá-nos um bocadinho mais contexto. Claro, sem problema. Então, eu referi a 2 métodos grandes importantes, que são, por um lado, o RAG e, por outro lado, os Knowledge Graphs. O que, neste momento, praticamente todos os chatbots de IA onde vamos usam a metodologia do RAG, que se chama Retrieval Augmented Generation. O que isso significa é que quando nós fazemos uma pergunta a um sistema tipo ChatGPT ou Gemini, etc., eles vão extrair dessa pergunta um search query, como se fosse literalmente um Google Search, e vão procurar normalmente na internet, portanto mesmo literalmente um Google Search ou um Bing Search, ou o que também pode acontecer é irem procurar uma base de dados diferente, tipo um arquivo de um jornal, por exemplo, a mesma forma de RAG, e nós fazemos isso, de ir ao arquivo. Portanto, fazemos uma questão, há uma pesquisa na internet ou num arquivo ou numa base de dados, tiramos os primeiros 10 resultados mais relevantes sobre essa pesquisa e o sistema de inteligência artificial vai ler esses 10 artigos e responder à pergunta com base nesses 10 artigos. Isto é o que acontece neste momento, tende a ser muito útil. Qual é o problema disto? É que, a menos que a resposta à nossa pergunta muito específica esteja num desses 10 artigos, o sistema não vai conseguir funcionar, e na mesma está-se a basear só nesses primeiros 10 artigos e, portanto, é muito baseado em SEO, Search Engine Optimization. Nós o que estamos a desenvolver é os Knowledge Graphs. Como é que isso funciona? Cada vez que nós processamos um texto, uma informação, um report, o que for, o que a nossa tecnologia faz é identifica entidades e relações entre essas entidades que estão a ser faladas no report ou no artigo e mapeia-as numa base de dados de grafos, é o que se chama, base de dados de grafos. Quando eu vou fazer uma pergunta, o sistema vai procurar sobre toda essa base de dados. O que é que isto significa? Se eu, por exemplo, estiver a fazer uma pergunta sobre qual é o consenso sobre o impacto
da atividade humana no clima. Eu não quero só saber o que é que dizem os primeiros 10 artigos, eu quero saber qual é o consenso. Ou seja, todos os artigos que já foram escritos sobre aquilo, 90% diz que há um impacto negativo, 10% diz que há um impacto neutral. E, portanto, um Knowledge Graph permite-nos fazer isto de forma eficaz, porque nos permite fazer questões a todo o knowledge que já foi mapeado sobre aquela questão. E ele vai guardando essa informação, ou seja, faz-te conta que, vamos usar outro exemplo, tu pediste informação sobre a ação climática, não é? Os problemas problemáticos. Eu amanhã vou fazer uma pergunta similar, ele guardou aquela primeira pergunta que eu fiz sobre esse tema. Ele guardou a primeira pergunta. E criou as relações. Ele já tinha criado as relações antes. Claro, de todos os artigos. Deveria ter criado previamente, mas sim, se criou, entretanto, novas relações com a minha primeira pesquisa, agora aproveitou-as para esta segunda pesquisa e aprofundou, se calhar, ainda mais do que a primeira vez, é isso? Exatamente. E um ponto importante aí também é que é muito mais determinístico. O que é que isto significa? Se eu lhe perguntar hoje e se eu lhe perguntar amanhã, ele vai fazer a mesma pesquisa na base de dados e vai encontrar aquela informação. E isto é um problema grande dos sistemas atuais, que é que se eu perguntar hoje ou amanhã, ele é capaz de me encontrar 10 resultados do Google diferentes e dar-me uma resposta diferente. Sim, isso é um grande problema da inteligência artificial. Ele dá-te sempre uma resposta, não é? Exatamente. Às vezes não é a resposta que tu queres, ou é o mais parecido que ele conseguiu encontrar. Mas explica-me só aqui mais um detalhe. Sim. Como é que tu garantes e que tipos de bases de dados é que tu consegues aceder? Porque normalmente um dos grandes problemas do IA é, se tu não tens muita informação, ele dá-te o mais parecido que consegue arranjar. Como é que tu consegues garantir aqui que a informação é o mais fidedigna possível? Porque se tu só vais a 2 ou 3 bases de dados, se calhar não tens a informação toda que é suposto teres. Claro. Então, super boa pergunta. Nós estamos a começar o trabalho nisto de Knowledge Graphs exatamente no tópico do clima e com base em papers académicos. E estamos neste momento a restringir aquilo que é open source do ponto de vista de papers académicos. Portanto, tudo aquilo que já foi peer-reviewed, portanto, papers académicos já revistos, que estão online e que são open source, que são várias centenas de milhares. Estamos a começar dessa base, porque é uma base que podemos aceder e que é de alta qualidade. O nosso objetivo é fazer um proof of concept com isto e depois ir expandindo e licenciar outras bases de dados, como papers académicos não open source, para poder expandir a partir daí. Licenciado significa que vão comprar, vocês próprios adquirem autorização para lerem esses papéis, ou esses documentos produzidos por instituições académicas, maioritariamente, não é? Sim. Para depois poderem utilizar, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. Então, agora, eu sou uma redação, faz-te conta, uma vez que isto é um negócio tipicamente para redações, pelo menos para já. Como é que funciona? É uma página de internet que eu abro aqui e estou a trabalhar numa página de internet. Isto já integra com sistemas que existem hoje em dia de produção de notícias. Está-lhes aqui um pouco o workflow. Como é que então, neste momento o workflow é, imaginamos, Diogo, és um jornalista que se especializa em tecnologia, que é o caso. Não sou jornalista, mas sim, mas vá. A especialidade é essa. O ponto de partida vai ser uma página da web, portanto uma web app, que acedas, que já está predefinida para ti e que, portanto, vai ter um feed de informação sobre o tópico que te interessa, portanto, neste caso, notícias sobre tecnologia à volta do mundo. Sabe quem é que eu sou? Ou seja, um dos truques que se faz é, quando interages com uma inteligência artificial ou com um site, diz, assume o papel de não sei o que mais, e o teu objetivo é fazer isto e isto. Portanto, eu tive que dar essas indicações previamente para ele saber qual é o perfil da pessoa com quem está a conversar, é isso? Sim, então tens que dar inicialmente indicações de quais é que são os tópicos que te interessam, quais é que são algumas das fontes principais que já usas, se bem que depois ela se vai expandindo. E esse é o ponto de partida, e depois, à medida que vais utilizando a ferramenta, ela também percebe quais é que são os artigos que te interessam mais, onde clicas, onde exploras mais a fundo. Portanto, vai aprendendo com a minha utilização. Exatamente. Ok, e vai melhorando então a informação que me vai enviando. Exatamente. Com base na minha utilização. Exatamente. Mas depois essa minha utilização é replicada para o meu, faz conta que éramos 2 jornalistas de tecnologia. O meu colega que está aqui ao lado, que se calhar tem uma interação diferente com a aplicação, porque é uma pessoa diferente, há de ter um modo de olhar as coisas de maneira diferente da minha. Ele vai aprendendo com os dois, faz aqui alguma correlação, já que estamos aqui a falar em correlações de várias entidades, e se irá fazer, ou cada um é quase uma entidade autónoma? Neste momento, também é ótima pergunta, nós tendemos a fazer por equipa, ou seja, se há uma equipa que trabalha na tecnologia, há uma equipa que trabalha no clima, etc., a ferramenta aprende pelo behavior daquela equipa. Da equipa de tecnologia, neste caso, que seríamos nós os dois. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bem. E tu, e depois, como é que funciona? Portanto, esse é o ponto de partida, que é,
na fase de exploração de que história é que eu vejo que é interessante escrever. Uma vez tendo identificado uma história, tenho já informação disponível sobre, como eu dizia há bocado, quais é que são os elementos de consenso e de perspectivas diferentes. E o que o jornalista pode fazer a partir daí é pesquisa, ou seja, fazer queries, usar informação de qualidade que foi validada antes para fazer uma pesquisa mais aprofundada, ou mesmo validação ou cross-checking de informação. Ou seja, se eu tenho, como dizíamos há bocado, uma informação que quero perceber qual é a validade daquilo, encontrar outras informações que estão a confirmar ou a outras informações, descreditar. outras notícias, é isso? Outras notícias, estatísticas, etc. Okay. Portanto, Deem suporte àquela informação. Exatamente. Muito bem, e depois? Portanto, esse é o ponto fundamental onde nós usamos, portanto, toda a área de pesquisa. Nós vemos muito, digamos, o workflow do jornalista como o que nós chamamos de exploração, explore, build e distribute. E nós onde nos vemos é nessa parte de exploração. Portanto, encontrar histórias, fazer pesquisa, validação, etc. O core, que é ainda a escrita, da nossa perspectiva, é do lado do jornalista. Portanto, isso não tocamos. Okay. Portanto, não ajuda na escrita depois da peça. Isso fica Exatamente. sempre 100% a cargo do jornalista, ou da pessoa responsável pela parte editorial. Exatamente. E depois a distribuição, aí também há outras ferramentas onde nós... Exato. Cada serviço de mídia a ter a sua plataforma. Exatamente. Isto utiliza muito o chamado processamento linguagem natural, não? O PLN. Mas vocês, ao fim e ao cabo, estão a analisar aqui várias línguas. Em termos de desafios técnicos, porque vocês se calhar estão a olhar aqui para o inglês, como já falaste, para o inglês, português e uma série de outras línguas, desafios técnicos e operacionais para ligarem isto tudo, porque não é a mesma coisa olhar para o inglês, ou de documentos escritos em inglês, e olhar para documentos escritos em português. Há muito mais informação em inglês do que em português, e o IA funciona muito melhor que o inglês, porque aprendeu. Isto tem tudo com a quantidade de informação que tu encontras. Sim. Desafios que vocês têm encontrado. Então, esse é um dos grandes, ou seja, é trabalhar com todas essas línguas em paralelo. Nós começamos a Newsroom já há 4 anos e meio, portanto já foi antes do ChatGPT, ainda, quer dizer, todo o NLP, o PLN, eu não sei dizer bem em português. Sim, PLN. Era ainda muito menos sofisticado do que é hoje. Exato. O que, por um lado, para nós... é uma evolução estonteante. Brutal. A cada 2 meses é assustador. Exatamente. Por um lado, eu acho que isso foi um strength para nós, porque também nos obrigou a fazer um trabalho muito maior do que provavelmente faríamos hoje, de ter datasets nossos, de anotações, ou seja, de fazer uma curadoria dos dados que tivemos para treino, muito maior talvez do que se fosse hoje. Aqui, quando se trabalha em línguas diferentes, há sempre também um trade-off grande entre se queremos treinar a tecnologia nas várias línguas específicas ou fazer uma coisa que é muito comum, que é translate e trabalhar só numa língua. E é por isso que nós nos focamos nessas 6 línguas, ou seja, há 6 línguas que para nós é o core, onde nós vemos muita informação importante a ser espalhada, que nós queremos ter uma qualidade maior de processamento, que são essas 6 que eu referi. Há muitas outras línguas com as quais nós trabalhamos que, para já, o que fazemos é traduzimos para inglês e depois processamos em inglês e incorporamos-las na mesma. Uma das dificuldades é sempre medir isso, ou seja, quando é que uma outra língua, uma 7ª língua, se torna suficientemente importante ou prevalent, etc., que nós decidamos, ok, por acaso faz sentido treinar um modelo específico para essa língua, em vez de fazer esta tradução que perde sempre alguma nuance na tradução. Claro. Sim, para mais se olharmos para línguas cuja escrita é totalmente diferente. Exatamente. Tipicamente países asiáticos e aqueles com o árabe que até é escrito ao contrário, quer dizer que de repente entramos... É muito mais... Exato, é uma loucura conseguir fazer aqui traduções automáticas. Sim. Ainda voltando aqui ao tema das línguas, isso significa que vocês, fechando estas línguas, estão-se também um pouco a limitar um mercado onde podem atingir, certo? Mais ou menos, ou seja, a tecnologia na mesma funciona com as outras línguas, certo. E mesmo tendo a tradução ainda funciona com um nível muito elevado. Nós, na verdade, agora estamos além da Europa, estamos a assinar parcerias com alguns networks importantes de mídia na América Latina e na Ásia. Na América Latina para nós é mais fácil, português e espanhol. Está feito. Tanto é fácil. A Ásia e na verdade também na África é mais complexo para nós porque ainda é de línguas muito mais emergente e mesmo no geral a inteligência artificial há várias línguas que ainda não consegue, mesmo ChatGPT, etc., que ainda não consegue trabalhar tão bem e portanto é um bocadinho mais experimental, explorativa, etc. Portanto diria, numa fase inicial sim, é limitante
se bem que ainda temos muito mercado. Limitado de KB. Exato, limitado de KB. Mas também já começamos a fazer esse trabalho de nos aproximarmos desses outros mercados mais complexos tecnicamente, para começarmos a perceber quais é que são as limitações da tecnologia hoje, que trabalho é que é preciso fazer para chegar lá no futuro. Outra coisa que tu falaste ou mencionaste há pouco foi os datasets. Sim. Eles são guardados numa cloud vossa, em premises, ou seja, dentro das instalações de cada utilizador de mídia ou da empresa de mídia. Como é que Sim. existe a possibilidade de ter uma ou outra versão? Como é que isso funciona? Sim, bom ponto. Então, neste momento é tudo cloud. Portanto, é uma cloud instance nossa e, portanto, está online. O nosso objetivo também, e tu também tinhas perguntado isso antes, se há integração, etc. Neste momento não temos, portanto é tudo na nossa plataforma. Mas o nosso objetivo é também ir por esse caminho, ou seja, criar APIs, criar formas de conectar com a nossa com o nosso sistema, com a nossa plataforma, que permita que o processamento seja feito pela nossa plataforma, mas que depois o cliente possa guardar esses dados dentro do seu premises, se assim quiser. No caso da minha, pelo menos dando aqui o caso da RTP, os jornalistas têm uma plataforma, quer dizer, podem escrever no Word ou numa coisa qualquer assim de género, mas depois têm uma plataforma onde podem pôr o texto e os oráculos, que é aquelas barras por baixo com o nome da pessoa ou com uma frase qualquer que deve de aparecer na peça. Portanto, essa informação é toda colocada num sistema próprio que nós adquirimos e há vários sistemas no mercado, cada empresa utiliza o seu. Portanto, neste caso aqui o que vocês obrigam é que eu tenho que sair do meu sistema, do meu ambiente de trabalho e ir para um ambiente literal, pesquisar e ver o contexto e depois trazer essa informação para aqui. Portanto, se houvesse aqui um API seria interessante. Exato. Neste momento sim. Para nós não tem sido tanto um problema porque essa parte do workflow do jornalista tende já a ser numa outra plataforma. Lá está, vou ao Google, vou a um site, vou fazer pesquisa. Na realidade eles já o fazem. Exato, já o fazem, portanto para já não tem sido um problema, mas claro, seria uma mais-valia conseguir integrar. Agora aqui do outro lado, dos utilizadores. Eu sou um utilizador, faz conta, agora vou assumir o papel, estou a ensinar ao ChatGPT, portanto agora assumo o papel de utilizador e estou permanentemente nas redes sociais e a ver a informação. Existe também muita falta de literacia do lado do utilizador, certo? Agora aqui já é uma questão mais pessoal. O que é que que futuro é que tu vês aqui nesta utilização do lado das pessoas? Então nós, eu diria várias coisas. Sim, claramente, eu acho que para mim literacia mediática é um tópico super importante. Eu acho que é uma coisa que também devia ser estudada nas escolas, como várias outras de estilo de vida que ainda não são e que acho que poderão vir a ser. O que eu diria também é, a Newsroom já evoluiu muito ao longo dos anos e nós inicialmente, na verdade, tínhamos uma solução que era direta para o leitor final. Essa solução acabou por falhar no início, muito também porque eu acho que as pessoas não sentiam... então, se calhar dá um passo atrás para explicar um bocadinho o contexto. Explica-nos o vosso primeiro pivot. Então, o nosso primeiro pivot era uma solução para o leitor que fazia, se eu estivesse a ler um artigo online, fazia uma análise do artigo e dava ao leitor não só um score de fiabilidade desse artigo, mas um score muito transparente. Ou seja, porque é que nós achamos que pode haver indícios de falta de qualidade naquele artigo, não está com bom sourcing, tem estas afirmações que são... que não são válidas de acordo com as estatísticas nacionais, etc, etc, etc. Portanto, dávamos uma coisa super transparente ao leitor. Porque é que isto falhou? Teve um feedback muito positivo, mas o feedback de quase toda a gente era: epá, conheço tanta gente que precisa disso, eu não, porque eu sei como navegar, eu sei ver, mas há tanta gente que precisa disso. E portanto isto acabou por ninguém sentir que eles próprios tinham esta necessidade e que havia alguém ao lado que tinha. Eu acho que hoje em dia, pelas conversas que tenho tido, isto já mudou um bocado, porque a desinformação está tão rápida, tão grande, também com a IA tão fácil de desenvolver, que eu próprio já sinto dificuldade às vezes de confirmar qual é a fiabilidade de uma informação ou não. Ouço cada vez mais pessoas a perguntar: mas onde é que leste isso especificamente? Quando antes de dizer, vi na net, era suficiente. E, portanto, eu acho que há um bom ceticismo do leitor que está a crescer e que pode ser positivo nessa ótica da literacia mediática. É preciso depois o passo seguinte, que é dar essa literacia, fazer com que seja fácil os leitores terem acesso às ferramentas para conseguirem fazer essa validação.
Bem, acabaste por entrar aqui na minha próxima pergunta, que era a desinformação ou as fake news cada vez estão mais automatizadas através do IA, como ainda agora referiste. Portanto, hoje em dia tens softwares ou aplicações com inteligência artificial que automaticamente sozinhas estão a publicar notícias diferentes, né? Portanto, fake news, os chamados fake news. E nós vivemos dentro da nossa bolha. Portanto, se eu vejo só conteúdos, faz de conta, sobre empreendedorismo, só vão-me aparecer conteúdos sobre empreendedorismo. Exato. E se eu sou um adepto, vamos olhar para a América, se eu sou um adepto do Trump, só vou ver notícias de adepto do Trump. E, portanto, tudo o que for para falar mal de A, B ou C, porque como eu sou adepto do Trump, só vou ver esse tipo de coisas. Portanto, como é que vocês, no vosso sistema, se conseguem adaptar a esta novidade que é, de repente, tens uma carrada de informação a aparecer, gerada por IA, e quer dizer, cada vez começa a ser mais difícil detectar. Sim. Então, por isso, e essa eu acho que é uma das grandes mais-valias, é exatamente conseguir fazer essa análise a priori de, ok, está esta informação a surgir, há 1000 coisas a acontecer, o que deixa-me cut through the noise. E, portanto, por isso é que essa análise inicial que nós damos sempre de quais é que são os elementos, quais é que são os factos base sobre isto, toda a gente concorda, e quais é que é o noise que está aqui a surgir, de onde é que ele vem, etc., como é que eu consigo filtrar, para mim é super, super importante. E pronto, o feedback que temos dos jornalistas é que isso também os ajuda a eles muito a filtrar. Do meu ponto de vista, também os leitores teriam benefício disso, porque exatamente um dos problemas que são dois problemas ligeiramente diferentes, mas relacionados, que é, por um lado, a desinformação completamente, ou seja, uma coisa que é falsa, e, por outro lado, o que referiste, que é as bolhas de informação, que às vezes não são informações necessariamente falsas, mas são só um lado da questão que eu estou a ver e que as plataformas de social media veem que eu estou interessado naquela e me continuam a mandar esse lado. E há muitos estudos sobre isso, de como muitas vezes por estas plataformas e pelos algoritmos que são mandados, uma pessoa que esteja centro-esquerda vai-se indo mais para a esquerda, vai extremando, e ao contrário, centro-direita vai extremando. Exato. E pronto, e portanto, por isso é que para nós é muito importante esta parte do rounded view, não só a desinformação e a validade da informação, mas também as perspectivas diferentes, a contextualização da informação. Agora, eu queria entrar aqui sobre o teu ponto de vista pessoal, porque tu, na realidade, não és originalmente desta área, tu tiras um curso de Economia, se não me engano, Exato. no Porto. Exato. E, aliás, nota-se um bocadinho ainda da pronúncia do norte. Volta e meia sai aí uma pronúncia, mas... e de repente vens para esta área da ciência dos dados e da análise de dados, portanto há aqui sempre esta nuance. Conta-nos lá um bocadinho o teu percurso, como é que tu de economia foste parar aqui a esta área? Sim, então primeiro em relação à pronúncia, eu estou um bocado lost in the middle, porque em Lisboa dizem que tem pronúncia do norte, no norte dizem que tem pronúncia de Lisboa. Não, tens muito pouco pronúncia do norte, já perdeste quase todo. Estou aqui, mas pronto, à parte disso, então eu comecei em economia, depois trabalhei durante 2 anos na Deloitte antes de fazer o mestrado, e depois fui fazer o mestrado em Paris, e a partir daí foi onde depois o mestrado ainda foi em gestão, portanto ainda muito na área de business, e depois daí mudei completamente de carreira. Foi um bocadinho por acaso ao início, ou seja, eu tinha muito interesse já em tecnologia, em inovação, startups, etc. Tinha feito alguns cursos de SQL, Python, etc., mas muito coisas por interesse próprio. E depois o que aconteceu foi que, logo a seguir ao mestrado, eu fui para Londres trabalhar na PayPal, e era uma equipa nova que foi montada na área de pricing, que era muito focada nas finanças, que era o que eu sabia, o meu background. Exato. Mas era uma equipa nova que se apercebeu que precisavam muito de uma pessoa que trabalhasse com os dados, porque na área de finanças, de pricing, etc., era super importante. Não havia ninguém, não tinham contratado ninguém especificamente para isso. Perguntaram quem é que estaria interessado, e eu, como tinha um interesse pessoal, disse que estava interessado, e foi por aí que comecei. Portanto, aprendi inicialmente com um engenheiro na Alemanha, por vídeo, como começar a fazer SQL, depois Python, etc. Adorei. E decidi completamente mudar a carreira para aí. Portanto, já na PayPal... Fizeste pivot à tua própria carreira. Pivot à carreira. Já na PayPal comecei-me a dedicar muito exclusivamente a isso. Ajudou-me sempre também a ter o conhecimento de business. Ajudou-me sempre muito. E depois da PayPal decidi mesmo ir muito... Focar nessa área. Mas ao princípio estavas como analista de dados. Ao início estava como analista de dados. Que é relativamente diferente de cientista ou ciência de dados. Então, a análise de dados é mais virada... Bem, é muito o que diz, né? Exato, a palavra não engana. Exato, é muito conseguir... normalmente usa-se ferramentas tipo SQL,
que é literalmente escrever queries para uma base de dados, ter os dados e analisá-los. Não é tão diferente de usar um Excel de alguma forma. Para quem não sabe o que é quer dizer uma query é que faz um pedido de informação à base de dados e a base de dados Exatamente. retorna-te a informação em listagem ou o que seja. Vem de várias formas, mas é perguntas à base de dados e recebes uma resposta. Exatamente. Portanto, é pergunta à base de dados, recebe uma resposta e depois é manipulação de dados no sentido de conseguir fazer grafos, conseguir ver tendências, para onde é que está a atender os dados, etc. E, portanto, é muito, de alguma forma, análise só. Portanto, é exploração de dados. A parte do Data Science já vai além da exploração e da pesquisa e já vai mais numa ótica preditiva, etc. Ou seja, por exemplo, desenvolver um modelo de recomendações de social media. Aí já é muito mais Data Science e inteligência artificial, que é usar esses dados passados para criar um modelo preditivo do que é que vai ser o futuro. Portanto, a análise de dados a diferença entre análise de dados e ciência de dados tende a ser essa, passa do preditivo para o mais descritivo, passa do explicativo para o mais descritivo ou até preditivo. Muito bem, olha, eu agora tenho aqui umas perguntas para te fazer que nós depois utilizamos para as redes sociais, para as quais eu te peço respostas relativamente rápidas. Ok. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Então, eu diria, acho que não é muito original, mas para mim o Einstein é de longe a pessoa que eu acho que me inspira mais. Por quê? Tanto por ser um gênio como por ser uma pessoa muito humana. Havia uma coisa que ele dizia que era: a pergunta mais importante que tens que fazer é se vives num mundo evil ou num mundo kind. E esse é o ponto de partida para tudo, e eu gosto muito dessa questão e pergunto-me todos os dias. E portanto eu gosto muito que ele era uma pessoa muito genial na matemática, mas muito genial também no aspecto humano e social. Quando é que percebeste que a ideia da The Newsroom ia ter sucesso? Acho que a Newsroom foi sempre um projeto de paixão, portanto começou sempre por ver que havia um problema grande no mundo e tentar resolvê-lo. E portanto foi quando percebi que havia o problema. Acho que a partir daí, desde o início, achei que seria uma ideia de sucesso. Pior experiência com um cliente? Então, não sei se pior, mas caricata, digamos. Foi isto especialmente no início do ChatGPT, depois de ter surgido, que nós estávamos com um cliente e nós inicialmente falamos com uma pessoa mais senior dentro da organização, uma organização jornalística, que nos disse que estavam a fazer muito de desenvolvimento de inteligência artificial internamente, estavam muito sofisticados no uso da inteligência artificial. E nós depois tivemos uma conversa com um jornalista, mais para a parte operacional, perceber como integrar os workflows, e o jornalista disse-nos: não, aqui nós não somos permitidos usar IA de forma nenhuma. Acho que há aqui uma falha de comunicação entre um lado e outro. É verdade ou não é verdade? É verdade. Ok, agora qual foi a pior experiência, qual foi a pior asneira que já fizeste ao longo da tua carreira? Eu acho que não houve um erro grande na carreira, diria. Se calhar, acho que uma coisa que fiz bem na minha carreira foi fazer alguns pivots ao longo da carreira, alguns por acaso. E sinceramente acho que o erro pior foi não ter feito mais. Eu acho que talvez na minha geração, eu não sei, na forma como o mundo é hoje, nós priorizamos muito optionality, ter um trabalho que nos vai dar muitas opções e não vou para arte porque é muito restrito. E acho que é um erro. Acho que há sempre formas de fazer pivots e esses pivots dão-nos muita diversidade de informação que depois acaba por ser super útil. E agora, por fim, onde é que vês a The Newsroom daqui a 5 anos? Dominar a Europa. Não, acho que sim, acho que vejo como sendo um grande líder a ajudar a ter um ecossistema de informação de maior fiabilidade, maior transparência e maior diversidade de opinião. Portanto, esse para mim seria o sonho. Pedro, olha, agora sim terminamos o nosso programa e a segunda parte. Muito obrigado por teres vindo e mais uma vez muito sucesso aí para vocês também. Muito obrigado pelo convite, Tiago. Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos, espero que esta conversa com o Pedro Henriques possa ajudar a todos a conhecer e a saber diferenciar melhor o tipo de notícias e de informação que nos chega através dos dispositivos móveis. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o nosso canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.